Hey people, como vocês estão? Hoje meu desejo é poder compartilhar um texto bíblico que está bem simples, um texto do Evangelho de João, capítulo 13, que nos ensina sobre a pessoa de Jesus, quem ele é, o que ele tem para nos mostrar, em especial o que ele fez com os discípulos nesse texto. Ele vai e compartilha com eles o ensinamento do serviço, do servir, da diaconia, de ser um servo. E ele faz isso no momento em que ele pega uma bacia, um balde, uma toalha e vai até os discípulos e começa a lavar os seus pés, coisa comum de se fazer, coisa que os escravos dos escravos faziam, lavar os pés daqueles que faziam uma longa viagem, daqueles que precisavam entrar em casa. E Jesus mostra isso. Jesus nos ensina algo precioso. E eu vou ler o texto, na NVI, diz da seguinte maneira: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro e lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não tem parte comigo. Pedro, no versículo 9 diz: Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, e todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo. Por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa, voltou ao seu lugar, então perguntou: Vocês entenderam o que eu lhe fiz? Vocês chamam mestre e senhor, me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes a verdade: raramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Felizes serão se as praticarem. Então, no texto nós encontramos isso, que o segredo da felicidade é a prática do serviço, é a prática do responder ao Senhor através do servir. Eu acho interessante isso, porque o apóstolo Simão Pedro, o discípulo, ele se recusa no primeiro momento de poder entender o ato que Jesus fez, e diz: você não vai lavar os meus pés. Mas já Jesus diz para ele: se eu não fizer isso, você não tem parte comigo, porque, em outras palavras, o reino de Deus é serviço, é entrega, é renúncia. E como é bom entender isso, como é bom entender que o nosso próprio Salvador fez isso. E qualquer atitude nossa de cristianismo que não caminhe de acordo com as próprias ações que Jesus teve, é um cristianismo
além de perigoso, hedonista, né? A busca do seu próprio prazer, da sua própria vontade. Jesus nos mostra isso. E olha que o Evangelho de João é um evangelho peculiar, porque ele mostra Jesus como Filho de Deus, como o Salvador Deus, diferente dos outros evangelhos que nós temos, que como o Evangelho de Lucas, Mateus e Marcos, que apresentam Jesus como um outro tipo de Salvador, né? É o mesmo Salvador, mas com uma linguagem diferente. Mas o Evangelho de João, ele mostra isso pra gente. Ele mostra que mesmo ele sendo Deus, Jesus sendo Deus, ele renunciou, se entregou por nós. Que nós possamos guardar essa mensagem no coração. Possamos entender que o nosso Mestre fez isso e que nós podemos seguir esses mesmos passos. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude, porque sabemos que não é fácil, mas também não é impossível continuar nos mesmos caminhos que Ele nos mostrou. Que Deus nos abençoe.